Olá, Papo de Mãe que Hora, chegando aqui na pista, como eu gosto de dizer, não é verdade? É o programa pra gente conversar, trocar ideias, não é isso, meninas? Verdade. Claro. Aqui não tem mestre. Aqui tem mãe que ora, tem mãe que chora, como os padres gostam de falar com a gente, tem mãe que aprende e a gente aprende com você. E nós estamos aqui com esse ideal de partilhar as nossas angústias e alegria. E hoje nós vamos partilhar mãe que ama quando corrige e quando aplaude, porque não é só criticar não, tá bom, gente? A gente faz as duas coisas juntas e a gente vai conversar isso daqui um pouquinho. Mas hoje a Ju vai começar rezando, Ju, e eu quero aproveitar nesse momento, conversar com as mães, para elas acostumarem, sempre que a gente for até a Nossa Senhora, você colocar o seu pedido. Passou aí em frente à televisão? Coloca o seu pedido e juntas vamos rezar. Nos ajude a rezar. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus e vede se depois de tantos terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Ô mãe, depois dessa oração, eu quero te convidar agora a rezar com a Bíblia. Por isso, é sempre bom ter a Bíblia. E a palavra é Lucas 2, versículo 51. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Olha que bonito, nós vamos falar sobre correção e sobre aplauso. E a gente vê aqui que primeiro Nossa Senhora guardava no coração. Portanto, educar um filho é um processo educativo para o filho e para nós, não é verdade? E também Jesus, à medida que ia sendo educado pela sua mãe, ele crescia em sabedoria, idade e graça. Diante de quem? Diante de Deus e dos homens. Portanto, não estamos falando diante do mundo, Cris, como você depois vai conversar com a gente, mas diante de Deus. E a primeira questão, o amor de mãe supera todas as dificuldades? Eu tenho me feito essa pergunta. Eu achava que o amor de mãe, gente, era band-aid para tudo. Porque quando o filho pequeno caía e falava machucou ou chorou, eu ia lá e dava um beijo e achava que estava curado. Ao longo do tempo, as feridas começaram a ser mais interna do que externa. E às vezes até mesmo dentro do hospital, minha filha na hora de um parto, né? E você tá lá junto e não pode fazer nada. Então, nesse momento, eu aprendi que o amor de mãe pode ser que até no primeiro momento ela acha que não supera. Mas quando ela volta, aonde tem amor, tem memória afetiva. E aonde tem dor, tem memória afetiva também. Por isso, como mães, nós precisamos de
trazendo isso para que os filhos possam ajudar. Eu não posso ter o parto pela minha filha, mas segurar a mão dela na hora que ela precisa é uma expressão de dor. Não sei se resolve tudo, mas eu acredito que a grande maioria resolve. Cris, a gente vive num mundo conturbado, não é verdade? E como que a gente corrige filho nesse mundo conturbado? E tem ainda, você tem coragem? Você é uma mãe corajosa ou não? Tia, muitas vezes, vou ser sincera, eu não tenho coragem, tá? Então, como é difícil a gente corrigir os nossos filhos com amor, né? Corrigir o que tem que ser corrigido. Eu vejo que como eu falho muitas vezes nisso. E aí isso é um desafio diário, porque muitas vezes a gente até compra os nossos filhos, faz essa relação assim de troca, né? A gente permite que ele faça alguma coisa que não é correto em troca do amor dele. Então isso é erradíssimo, muitas vezes eu cometo essa falha e como é que a gente tem que lutar contra isso? Muitas vezes eles nos dobram, né? De forma que, por exemplo, fica muito tempo em videogame, fica muito tempo em internet, vendo, né? Às vezes a gente não tem esse controle, olha como é que nós estamos sendo omissa, né? E às vezes eu, para ter o meu conforto, eu vou permitindo. Então eu não estou educando meu filho nesse momento, né? Então como eu tenho que ser mais rígida, eu tenho que ser mais firme, eu tenho que arrancar o celular dele, eu tenho que desligar o videogame, não tenho que me importar se ele ficar bravo comigo. Então isso é um processo aí que a gente vai vivendo, que a gente vai aprendendo aos poucos, né? E uma coisa que eu aprendi, porque lembra, né, gente, que eu sou da geração lá atrás, né? Uma coisa que eu aprendi com meu pai, ele dizia, você não precisa de me amar, mas eu preciso te amar e fazer o que precisa, porque amar é fazer o que precisa de ser feito. E muitas vezes, na necessidade de amar, de ser amado, a gente não corrige como deveria. Então isso é um aprendizado. A segunda coisa que eu aprendi, lembrando que eu sou da fase que podia dar chinelada, eu nunca dava na hora que eu estava com raiva. Eu contava até 20, porque meu gênio é forte, não é até 3, para depois dar a chinelada. Por quê? Porque eu não queria ser agressiva, mas eu queria mostrar para ele que aquilo estava errado. Isso é amor. Porque como disse você, quando você não ama, você vira para o canto e deixa acontecer. E a gente só corrige as pessoas que a gente ama. A Aline sabe disso. A pessoa que eu mais corrijo na vida é a Aline e você. Né? Eu brigo com vocês duas o tempo todo. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam pelo amor e não aprendam pela dor. Porque quando a gente não ensina, o mundo ensina. Não é verdade? E está vivendo uma geração de filhos de mimimi, né, tia? De mimimi. Que não tem casca. Que não tem, a criança que não é corrigida pelos pais, ela não tem casca para a vida. Porque a vida vai bater. Se o pai não bate, a vida bate. E aí a gente está vendo tantos jovens desgovernados, tantas famílias desgovernadas por um não bem colocado no momento certo. E aí, Aline, o não é importante, né? A crítica é importante, mas o aplauso também é importante. Você é uma mãe que critica e aplaude, como é que é? Ô tia, é muito importante o aplauso. Eu aprendi depois de oração, porque a gente, quando está nessa fase de adolescente, a gente critica muito, a gente bate muito de frente, ainda mais a gente que é mãe autoritária, né, e que quer que dê certo. Então é muito difícil para a gente ver que o menino está indo para um lado errado e você não dá pitaca, né? Mas eu aprendi muito e eu consegui muitas graças e reaproximar meus filhos com amor. Um elogio na hora certa, uma palavra de tamo junto, porque os nossos filhos estão sendo bombardeados, né? Aí com tanta informação, com tantas cobranças, com tantas... ele vê uma coisa na nossa casa e vive uma outra coisa fora de casa. E como é importante estar ali mostrando assim, olha, eu te amo, eu tô aqui para o que você precisar, tá certo, vamos lá, não deu certo agora, mas você é capaz, eu tenho certeza, vamos embora. E isso eu vejo, tia, nas coisas que vão vir voltando pra gente. Porque na hora que meus filhos já estão nessa fase mais saindo da adolescência para o adulto, como é importante eles terem esse esteio da gente estar junto, que a gente ama eles e independente de qualquer coisa, nós estamos do lado deles, né? E esse elogio, tia, é um motor para essas crianças hoje em dia. Então, uma palavra pode minar
mas uma palavra pode florescer aquela pessoa que estava para baixo, né? E o equilíbrio disso, né, Aline? Eu estava pegando o livro Mães que Oram pelos Filhos, Tudo Pode Ser Mudado, que foi o primeiro, e bati o olho no testemunho da minha filha. E no testemunho a Vanessa fala assim, a mamãe foi muito autoritária e eu fui muito permissiva. E o equilíbrio disso, de não ser crítica demais, mas também não elogiar também demais, porque também o elogio tem que ser verdadeiro. Com certeza. Porque eu prefiro uma nota de R$5 verdadeira do que R$100 falsa. Com não é certeza. verdade? E aí, Ju, como é que a gente atinge o coração dos filhos com esse amor nos dias de hoje? Então, acho que hoje a gente tem um desafio, inclusive em relação à linguagem deles, né? Até como a Cris comentou, a questão das mídias sociais e também dos videogames, eles têm hoje uma linguagem própria, né? Você pega o WhatsApp, eles têm siglas que às vezes eu tenho que perguntar, mas o que estava escrito aqui, o que significa? E assim a gente vai aprendendo. Mas o que eu vejo também é importante a gente encontrar qual é o momento e a forma que a gente consegue ter acesso a cada um, porque as crianças são diferentes, os filhos são diferentes. Então, o que acontece? De repente, é um momento que você vai fazer uma comida, que a gente vai dizer que aquela comida quentinha, aquela que dá o aconchego e que vai deixar essa criança junto com você e com confiança para poder te falar alguma coisa. Às vezes, um momento que vai ser especial para eles, igual a gente acabou de falar, de você dar um incentivo, né? Então, assim, eu vou participar de um show junto com você, vou te dar essa oportunidade de você encontrar um momento de alegria e uma linguagem, né? E muitas vezes a gente acaba se surpreendendo, porque é nessa hora que eles vão valorizar, vão entender que a gente quer ter essa empatia, esse carinho, esse aconchego. E é interessante, né? Porque você disse uma coisa importante, não existe receita pronta, mas se você está querendo receita aqui, nós não temos. Mas uma coisa a gente aprendeu, a falar a linguagem do amor. Porque o filho sabe quando você ama. E aí, olha a importância disso. Para um é uma comida, para outra é fazer um dever, para outra é fazer cosquinha. Cada um vai ser uma coisa. Para um é um elogio, para o outro é uma crítica. Isso né? aí. E às vezes esse elogio ele entende como crítica. Exatamente. E sucessivamente. Mas uma coisa eu aprendi na minha vivência, que o exemplo é a melhor coisa. A gente ama incondicionalmente. Naquele momento ele pode não entender o meu amor, mas lá na frente, quando ele estiver educando o filho, ele vai falar bem que a mamãe tinha razão, bem que o papai tinha razão. Por isso que vocês falam pra gente, filhos terão, porque eu sempre escutei isso na minha adolescência e depois que eles vieram eu vi o que é isso, né? É verdade, mas nós queremos pedir a graça mesmo nesse momento de poder entender cada filho. Porque muitas vezes, pela pressa, pelo cansaço, Senhor, nós acabamos tratando todos igualmente. Mas nós queremos te pedir nesse momento, que aonde o meu filho estiver, aonde a minha filha estiver, que o Senhor possa vir em nosso socorro e tocar o coração deles, para que eles possam entender e sentir o nosso amor. Vai abrindo, Senhor, mesmo a mente, o coração dos nossos filhos e mostrando situações que no momento eles achavam que era dureza, mas que era todo o nosso carinho de mãe. Queremos mesmo, Senhor, te entregar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para que nós possamos, nesse mundo tão conturbado, amar sem medo, corrigir com coragem, mas acima de tudo valorizar o que eles fazem. Obrigado, Senhor, por esse momento e obrigada a você porque está aqui conosco. É sempre um prazer entrar aí na sua casa, com a sua permissão, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.